Graça e paz a todos. Nós estamos mais uma noite para aprendermos, fazermos uma reflexão da Palavra de Deus. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e conto com a maravilhosa presença virtual de todos aqueles que nos acompanham pela nossa página Comunidade Bíblica Online. Então você pode entrar na página Comunidade Bíblica Online, graças a Deus abençoe. E nós vamos agora fazer a nossa reflexão de domingo. Vamos iniciar. Então você pode entrar na nossa página Comunidade Bíblica Online. Aí você vai precisar acrescentar Shalom. SH, aí você coloca, ao invés do A, bota 1. L2O, M, L2, o 2 no lugar do O. Então fica assim, Sha1, L2M, Shalom. E aí você vai entrar direto, Deus abençoe Thalita, para a nossa página. Então dê uma curtida, veja as reflexões que tem lá. Vamos estar juntos nesta noite, na presença do Senhor, para meditarmos na palavra de Deus. E o Ian, Deus abençoe. Eu já divulguei para muita gente, mas não custa nada você reunir a família aí, pedir a graça que chame a minha mãe, chame os filhos aí, que vocês reúnam a família que está em casa, para que nesta hora nós possamos estar em torno da presença do Senhor, do pão que desceu do céu, e que você possa mandar aquele zap, dizendo, olha rapaz, começou mais uma live com a palavra vinda de Deus para as nossas vidas esta noite. Então manda um zap rápido dizendo assim, ó, começou pessoal. Se liga, né? Se liga na comunidade bíblica online. Aí o segredo é colocar Shalom, Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão chegando. Então, como diz o pastor, vamos nos assentando, vamos nos aquietando a alma, vamos pedindo que Deus nos atinja de forma poderosa. Fabiano Pires, Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Então mande aquele zap. E hoje nós vamos meditar sobre o tema: a graça de Deus é nossa única esperança. A graça de Deus é a nossa única esperança. Irmã Estênia, Deus abençoe, boa noite. Então eu peço que você abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja em Roma. Paz do Senhor. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, o capítulo 5 e o versículo de número 20. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, capítulo 5, versículo de número 20. Hoje nós vamos meditar sobre o tema a graça de Deus, a única esperança. Graça de Deus, vírgula, a única esperança. Nessa noite nós vamos fazer um contraste, ou melhor, falarmos sobre graça e lei,
porque muita gente pensa que são termos auto-excludentes, que um elimina o outro. Naldo, Deus abençoe. E nós vamos estar hoje meditando sobre esses temas graça e lei. E nós vamos ver que a graça é a única esperança para toda a raça humana. Então, Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma, capítulo 5, versículo 20. Nos diz assim o grande apóstolo dos gentios: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Paulo vai falar dos dois termos que nós abordaremos nesta noite: lei e graça. Vou ler mais uma vez. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então nós vamos hoje falar sobre graça, a única esperança. Graça, a única esperança. E a primeira coisa que nós temos que falar é definir os termos lei e graça. Introdutoriamente, a palavra lei, ela vem da palavra hebraica Torá e da palavra grega nomos. E ela significa instrução, lei, norma, padrão a ser seguido. É uma diretriz, é um parâmetro, é um modelo a ser seguido e obedecido, providenciado por Deus. E do outro lado tem a graça, que se manifesta através do Evangelho. A palavra graça no hebraico é ren, que quer dizer favor imerecido. Então, Deus é um ser gracioso, e gracioso porque faz favor a quem não tem mérito algum. Faz coisas, e existem dois tipos de graça. A graça universal, que é a graça, é o favor de Deus estendido a todos os seres humanos, e é por esta graça que nós respiramos. Então o oxigênio é obra da graça, a luz do sol é obra da graça. Jesus disse que Deus faz com que a chuva caia sobre justos e injustos, e que o sol resplandeça sobre os bons e os maus. Então esta graça é uma graça universal dirigida a todos. E existe a graça especial ou graça salvadora. É aquele favor divino que atinge nossa mente, nosso coração, e que nos transforma em homens e mulheres que vão andar em novidade de vida, que descobrem que são pecadores e descobrem o perdão gracioso e merecido que Deus lhes deu.
Então hoje nós vamos falar sobre esse texto. O apóstolo Paulo diz, veio a lei, veio porém a lei. Qual foi o objetivo da lei? Para que a ofensa abundasse. Ele nos diz que a lei veio para ser como um aparelho altamente sofisticado de diagnóstico. A primeira coisa que nós temos que entender é que a lei não era propósito de Deus ao dar qualquer tipo de lei que essa servisse de degrau, de meio salvífico, de meio de salvação. Nunca foi o objetivo de Deus. A lei veio para diagnosticar, revelar e mostrar o pecado. E aí Paulo diz, veio a lei para que a ofensa abundasse. A lei veio para dizer que os nossos pecados não são poucos e nem pequenos, mas que eles são enormes e multiformes. E Paulo diz o seguinte, mas onde o pecado abundou, ou seja, a lei veio e fez a parte dela. A lei chega e ela cumpre o seu papel. Lei e evangelho se completam. Um completa o outro. E eu espero que hoje o Espírito Santo nos faça entender isso. Deus abençoe Rayane. Deus abençoe Neto. Então, meus queridos, a lei ela veio para fazer esse diagnóstico. E a lei veio para que o pecado abundasse. Para que cada ser humano, ao perceber a lei, porque quando você observa as exigências da lei, as tábuas da lei podem ser divididas em duas, elas são divididas em duas. Por isso Jesus ele vai no cerne da questão quando ele diz que os mandamentos mais importantes são: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque na primeira tábua das leis tinha os mandamentos referentes a Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Tinham 4 mandamentos. Na segunda tábua das leis tinham os mandamentos referentes à nossa relação com o próximo, que eram 6. 6 mandamentos. Então, quando Jesus diz ama Deus e ama o próximo, ele está se referindo à primeira e à segunda tábua, e ele está dizendo que se nós formos por aí, por esse caminho, nós vamos ter obedecido a lei. Então, o objetivo da lei é servir de parâmetro. Mas é servir de parâmetro para quem? Quem pode seguir a esta lei? Então nós vamos abordar hoje nesta reflexão 3 partes.
o primeiro mandamento que Deus deu lá no Gênesis, a lei propriamente dita, resumida nos mandamentos que Deus dá no Sinai, e a lei e o Evangelho no Novo Testamento. Então nós vamos ver como eles se relacionam, que não são auto-excludentes, que um não exclui o outro e o outro não exclui um, mas que são complementares. Em primeiro lugar, como nós já vimos, a lei é uma diretriz, é uma orientação divina para o bem do ser humano. Como eu sempre digo, a lei não é uma cerca para nos prender, mas para nos proteger. Sem a lei nós desabaríamos nos abismos da vida, mas a lei serve de dizer: não vá além daqui. Não vá além daqui, porque além daqui há perigo, porque além daqui há morte, porque além daqui... Então Deus está dizendo: você pode ir, você tem um amplo espaço para transitar, mas há espaços onde são perigosos, e para isso Deus colocou cercas que a gente chama de lei ou mandamentos. E a primeira coisa que nós vamos tratar é lá no Gênesis. E sempre nós vamos ver que a graça de Deus é esse favor imerecido, é essa essa haris ou caris, que vem na nossa direção sem merecimento algum, por bondade única e absoluta e soberana de Deus. É graça, é favor. Paulo diz: pela graça sois salvos. E esta graça se expressa, se manifesta, chega até nós, nos atinge, nos alcança através do Evangelho. A palavra Evangelho no hebraico é bessorá. No Novo Testamento, na língua grega, é Evangelion. Bessorá era o nome de uma boa notícia. Nos dias do Antigo Testamento não havia WhatsApp. Não havia redes sociais, não havia a mídia como um todo. Então, as mensagens eram levadas por corredores. E havia dois tipos de mensagens: as más mensagens. Então, naquela época, quando havia uma guerra e as pessoas perdiam a batalha, um corredor do exército mais veloz, geralmente, era o que ia levar a má notícia. Ou ele ia levar a bessurar. Quando eles venciam a batalha, venciam a guerra, um saía correndo para levar a novidade, a boa notícia. E no Novo Testamento, eu é um prefixo grego que quer dizer boa ou bom. E angelia é notícia. Então o Evangelho é a boa notícia. É a boa nova, é a novidade
que traz perdão, alegria, paz. É a última notícia. É a notícia que refresca a alma. Então vamos. Agora, depois desta introdução, vamos ver que a lei sempre vem primeiro. Por que a lei sempre vem primeiro? Porque a lei, ela vai nos dar a diretriz, a orientação, o parâmetro, o caminho no qual nós devemos andar. Como nós devemos dirigir e orientar as nossas vidas. Mas, como nós somos, por natureza, em sendo criaturas, nós temos limitações. Porque ilimitado só o Criador, todas as criaturas possuem em si, intrinsecamente, limitações. Então, por causa das nossas limitações, uma delas é a de poder transgredir, que quer dizer passar uma cerca e além de um limite, de transgredir a palavra, a ordem, a orientação, a diretriz de Deus. E aí, quando a gente transgride a lei, não tem como voltar. Aí não tem jeito. Porque a transgressão da lei é como Deus. A lei é imutável. A lei não muda. Então, se eu transgrido a santa lei de Deus e esta é imutável, para mim não tem mais jeito. Porque quando nós transgredimos a lei de Deus, não adianta tentar voltar e dizer, ó lei, não tem aí uma brecha, não tem aí um jeitinho de eu não ser condenado, não tem aí um meio de que essa minha infração, esse meu erro não seja manifesto? Não tem. Sendo a lei imutável, uma vez contrariada, uma vez quebrada, uma vez transgredida, nós estamos debaixo de condenação. E quanto mais a gente tenta burlar a lei ou fugir da lei, mais enrolado e mais condenado nós ficamos. É como se você vai numa rua que o limite de velocidade é de 60, você passou com 70, o fiscal da autarquia viu você, multou, e você para, vai lá e diz, seu guarda, alivia. Quanto é que o senhor quer para aliviar? Então, perante a lei, você já tinha cometido só a transgressão do limite de velocidade. Mas agora, já que você não se contentou com então você comete o segundo crime grave, que é o de tentativa de corromper um agente público. E se ele aceitar, aí tem um terceiro crime, que é o de corrupção. Tem mais dois, o corrupção ativa e o corrupção passiva, aquele que aceitou o suborno.
E aí vai. Então não há jeito para resolver problemas com a lei. A lei é imutável. E uma vez errando, está errado. Está condenado. E a Bíblia diz que o salário do pecado, a lei diz, é a morte. E ela diz: toda alma que pecar, alma no sentido do ser humano, a nefesh, morrerá. Mas vamos para Gênesis, vamos ver. Então eu disse que sempre em primeiro lugar vem a lei, posteriormente se manifesta a graça por meio do Evangelho. No Gênesis, Deus começa, e a Bíblia ela é um livro tremendo, porque a Bíblia é um livro onde Deus vai se revelando, mas não se revela todo de uma vez. Onde a sua revelação é crescente. Onde Deus começa a se revelar no Gênesis, no Êxodo, no Deuteronômio, e ele vai a cada vez se revelando um pouco mais. Ele vai abrindo a cortina, tirando o véu, para que a gente possa enxergá-lo. Por isso que a Bíblia diz que no Antigo Testamento nós tínhamos a sombra, porque era o que dava para ver aquela altura, e agora nós temos a realidade com a vinda de Jesus Cristo e a nova aliança. Mas, para que a gente possa ilustrar isso de três maneiras, no Velho Testamento, no livro do Gênesis, Deus dá um mandamento a Adão e Eva, e ele diz: olha, de todas as árvores do jardim, do fruto delas, vocês podem comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Era o Hatov Verhará, conhecimento do bem, Hatov, conhecimento do mal, Hará. Então, Deus dá um mandamento. Veja que o homem agora tem uma lei, um mandamento e uma lei. Porque a lei sempre precede a graça, vem antes do Evangelho. A graça vem para fazer o que a lei não pode fazer, o que não é sua função fazer. Então o que acontece? O homem agora recebe, porque tem muita gente que pensa que Adão era um meninão, que Adão era um ser amoral, que Adão, se existiu, era um homem das cavernas. Mas o fato de Deus dar a Adão uma ordem significa que Adão era um ser moral, um personagem que vivia no tempo e no espaço histórico, porque muita gente vai traduzir Gênesis de 1 a 11 como se fosse lenda, como se fosse mito, mas é um texto histórico que aconteceu no tempo e no espaço. E o que acontece? Adão e Eva sabem agora que têm uma ampla liberdade, que podem comer de uma infinita pluralidade, diversidade de frutos à sua escolha, mas Deus estabeleceu limite para exercitar a obediência, porque quando Deus nos impõe limites, Ele está não apenas nos protegendo do mal, mas nos ensinando a obediência.
a acreditarmos e a confiarmos nele e a sabermos que tudo que faz, o faz para o nosso bem, mesmo quando isso que ele faz não parece ser para o nosso bem. Então o que acontece? Como todos nós sabemos, no capítulo 3, o diabo entra em ação e ele tenta Eva. E ao que dá para a gente inferir, Eva parece que não levou muito a sério. Ninguém sabe se Eva estava lá quando Deus deu a ordem a Adão. É provável, porque o verbo está no plural. Mas Eva, seduzida por Satanás, enganada, começa a desconfiar de Deus, porque uma das maiores armas do diabo é o engano. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer ver um exemplo? Tem um monte de gente que todo dia cai endemoniado, possuído nas igrejas. E esse tipo de igreja perpetua isso. Porque eles vivem deste show de pessoas caindo. Pessoas, no dia que não tem ninguém caindo, não aconteceu nada. Então eles nem se tocam de que aquelas pessoas são sempre as mesmas. Eu já aconselhei pessoas que dizem: pastor, toda noite que eu vou eu caio. Por quê? Porque se você não for atingido pela graça, e se você não conhecer a graça de Deus, e que você é transgressor, você vai passar a vida servindo de exemplo para o show de poder de algumas igrejas neopentecostais e ditas evangélicas. E nunca vai se libertar. Porque o espírito mal sai e encontra uma casa varrida e adornada e volta e a pessoa fica pior. Porque se você quer libertar alguém, leve Deus ao coração dela. Faça com que ela possa colocar Jesus como Senhor de suas vidas. Então, lá no capítulo do Gênesis 3, acontece a pior tragédia. O ser humano rompe com Deus. A mulher seduzida olha para a árvore e aí o desejo mal, o desejo maligno brota em seu coração, porque o pecado brota primeiro dentro. É por isso que Jesus chega e diz: se você olhar para uma mulher cobiçando, você não precisa mais deitar com ela, você já cometeu, porque o pecado já foi gerado, acalentado, mimado dentro de você. E quando Eva olha, no coração ela já havia comido. Isso é um princípio da Bíblia, que não precisa praticar o ato. Deus pede a Abraão a morte do filho e Abraão vai, mas quando Abraão chega lá em cima que pega a faca, o chamado cutelo, Deus diz: não precisa, Abraão. E o escritor aos Hebreus diz que Abraão matou o menino e em figura o recobrou. Mas como é que ele matou, pastor? Ele matou porque a disposição do coração e da mente era fazer. Se Deus não interfere, ele havia morto o menino. Ele havia matado o rapaz. Então, na Bíblia, quando Eva olha desejosa, sedenta, e vê que aquela árvore é tudo
é toda diferente do que Deus disse. Que o proibido agora é permitido no coração de Eva. Que o mal se transformou em bem. Que o conhecimento que Deus tinha restringido agora é permitido buscar e se apossar dele. Então ela desejou aquela lá e ela seguiu ladeira abaixo. E aí o que acontece? Ela toma, ela estende a mão e pega o fruto. Mas ela estende a mão e pega o fruto porque o seu interior já está envenenado. E ela dá ao marido, que também já está envenenado por dentro, que já estão desejosos de saberem como Deus, de serem como Deus. E aí eles transgridem a lei de Deus. E agora não tem mais como voltar. E agora não tem como jogar fora o fruto. Agora não tem como dizer, pai, foi uma mordidinha. Agora não tem como voltar atrás. E aí Adão e Eva se escondem, Adão e Eva ficam com medo. Adão e Eva sabem que tem culpa e aí vem o terrível juízo. Deus diz ao homem, por que fizeste isso e deste ouvido à voz da tua mulher? Maldita é a terra. Quando lavrares o solo, não te dará o seu fruto, mas produzirá espinho e cardo, e do suor do teu rosto comerás o teu pão. Etc. E aí Deus diz a coisa pior que acontece. Ele diz, até que torne, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Até que tornes ao pó, até que morras. Porque do pó viestes, e ao pó voltarás. E na Bíblia tem 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é o rompimento, a ruptura, o desligamento entre nós e o Criador. Então por isso que eu digo que o ser humano é um zumbi. É alguém que anda, que vê, que come, mas que não tem vida em si mesmo, porque está desligado internamente do Criador, por isso não compreende. Tem a morte física é consequência da morte espiritual. Porque Deus disse, no dia que comeres, certamente morrereis. Certo? Então alguns dizem que a Eva não estava ali, mas estava, porque o verbo está no plural. Ele não diz, Adão, no dia que você comer, morrerá. Ele diz, morrereis. Vós. Os dois. E aí, o que acontece? Agora não tem mais jeito. Não tem mais como voltar atrás. Tem a sentença. Toda transgressão da lei é seguida de uma sentença. E aí o que acontece? Deus chega e diz, mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Em dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Sobre a serpente, ele disse, você vai rastejar, nunca vai se levantar. Ou seja, para a serpente não há jeito. Então agora, a raça humana, os anjos caídos, estão debaixo da condenação da lei. E aí o que acontece? O homem vai transgredindo, sempre assim. Mas aí, por causa da transgressão, desse estado de condenação, vem a graça de Deus. Já que eu não posso fazer nada por mim mesmo, então vem a graça de Deus.
E a graça de Deus se manifesta no Evangelho. E o primeiro Evangelho quem pregou foi Deus. Está no Gênesis 3:15. É chamado na teologia de proto-evangelho. Primeiro Evangelho. Uma palavra bonita para dizer primeiro Evangelho é quando Deus olha para a serpente que enganou a Eva, olha para Eva condenada, cabisbaixa, agora debaixo da sentença e da espada da justiça divina. E aí Deus, que é gracioso, que faz favor a quem não merece, Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Você não conquistou uma adepta. Eu vou partir essa história no meio. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferida no calcanhar não é mortal. Ferida na cabeça, mortal. Então, Deus diz, olha, primeiro evangelho, vem o descendente da mulher. Ele vai fazer o que vocês não podem fazer. Ele vem para destruir o que o diabo fez. Ele vem para desfazer as obras do diabo. Então você começa a ver que vem primeiro a lei e depois vem a graça. E na lei nós estamos debaixo de condenação. Adão e Eva estão agora debaixo de condenação. O diabo está debaixo de condenação, mas não tem um evangelho para anjo caído, mas tem um evangelho para ser humano caído. Porque faz parte da misericórdia de Deus permitir a queda do homem. Por quê, pastor Gilberto? Porque Satanás caiu sozinho, sem tentação. Então ele gerou o pecado. Adão podia cometer o mesmo erro e ser um segundo Satanás. Podia pecar só. Mas Deus deixa Satanás tentar Adão, porque quando Adão cai, ele cai porque Eva foi enganada, ele cai porque eles foram tentados, então o pecado não nasce dentro deles, o pecado vem de fora, e tudo que vem de fora não é nosso, e se veio de fora, e se não é nosso, pode ser removido. Já nos anjos não pode. Por quê? Porque não veio de fora, porque ninguém o tentou, porque ele gerou, porque eles geraram, por isso não há evangelho para eles. E aí o que acontece agora? Vem o evangelho. Então, o que acontece? Tem uma lei, alguém quebra esta lei, recebe a penalidade da lei e fica agora debaixo de condenação. Mas aí Deus, que é bom, Deus que é gracioso, resolve, compadece-se desses miseráveis e resolve manifestar sua graça para com estas pessoas. E aí Deus chegou e prega o primeiro evangelho e diz, olha, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Fala primeiro com a cobra. Entre a tua descendência, descendência da cobra, de gente ruim, de gente má. E a tua descendência e o seu descendente, Jesus Cristo. Porque o diabo derrubou a mulher e Deus vai redimir a mulher através de Maria. Através de fazer Jesus nascer de uma mulher. Assim como uma mulher trouxe o pecado, uma mulher vai trazer aquele que é
o Salvador. E aí agora o mundo tem uma semente, uma boa notícia, uma bessorá, um evangelho, uma boa notícia de salvação. É que vem o descendente da mulher, que o judeu vai chamar de Hamashia, o Messias. E agora todo mundo está esperando no Messias, porque todo mundo descobriu que pecou, que já pisou na bola, que já pisou na maionese, que já chutou o pau da barraca, que transgrediu a lei. Então está todo mundo esperando agora no Messias. E aí Deus, como eu disse, a revelação vai crescendo. Quando Deus tira Israel do Egito, agora a raça humana está debaixo de pecado e Deus escolhe uma nação pequena, insignificante, para através dela manifestar o seu poder e a sua glória. E Deus resolve libertar Israel do Egito, a maior potência. Quando Deus tira Israel no Sinai, Deus dá a lei, os mandamentos, porque a Torá são 5 livros, do Gênesis ao Deuteronômio. Mas o que acontece? Essa lei é resumida no que se chama decálogo, ou 10 palavras, ou os 10 mandamentos. Como eu já disse, as 2 tábuas, a primeira tábua tinha 4 mandamentos, referia-se à relação do homem com Deus, e a segunda tábua, 6 mandamentos, referia-se à relação do homem com o homem. Então, a lei dada por Deus a Moisés era a diretriz, a orientação, o parâmetro, o caminho para que o homem andasse, para que esse homem pudesse andar e manter comunhão com Deus da graça, com o Deus da misericórdia. Mas o que acontece é que este homem transgride esta lei. E por que o faz? Porque desde que caiu, tem dentro de si o pecado como enfermidade da alma. Se comprais no mal, é inclinado para o mal, é viciado em mal, é dependente de mal, tem dificuldade. Você pode olhar como é difícil você parar 1 hora para conversar com Deus. Como é difícil você estudar e ouvir uma pregação que dure mais de 45 minutos. Mas como é fácil a gente passar o dia inteiro na frente da TV. Mas como é fácil a gente conversar com amigos que ora a gente vai a noite inteira. Mas como é fácil você estar nas redes sociais e quantas horas as pessoas levam nas redes sociais. Mas quando a gente vai para pregar, a pessoa já está assim. A não ser que o Espírito Santo segure, que esse é o meu desejo. E o que acontece? Agora o homem percebe que ele não pode obedecer àquela lei, mas eles são teimosos. E eles tentam, mas sempre eles estão escorregando, sempre eles estão adorando outros deuses, sempre eles estão cometendo adultério, sempre eles estão pecando contra Deus, pecando contra o próximo. Se você ler o livro dos profetas, o grande mal da gente é não ler as Escrituras, e não lê-las com responsabilidade, não lê-las
com fazendo o exame, porque Jesus nunca mandou ler a Bíblia. Ele disse: examinar as Escrituras. Examinar é diferente de ler. Examinar é atentar para os detalhes. É orar, é pedir a Deus que dê revelação, é pedir, é ver qual é a estrutura do texto, qual é a gramática do texto, qual é a sintaxe do texto. É ler com responsabilidade. E o que aconteceu? O povo pecava contra Deus. Eles tinham feito uma aliança com Deus e era semelhante ao casamento. E é por isso que Isaías diz: Deus é o teu marido. E é por isso que Oséias e a mulher de Oséias, que é uma prostituta, Oséias simboliza Deus, a mulher de Oséias vai simbolizar a nação de Israel, porque é uma nação que está sempre adorando os Baals da vida, as Astarotes da vida. Vai estar sempre se comprometendo com os deuses do paganismo em troca de cereal. Para pedir chuva, sempre que eles estão em aperto, eles pulam a cerca, transgridem. Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E qual foi o pecado de Israel? Deus diz: amarás o teu próximo. E eles, nós já vimos isso hoje de manhã, maltratavam até órfão, até viúva, não escapava nem idoso e nem inocente, incapaz, que é o que nós estamos vendo hoje. Que eu não vou falar de politicamente correto no aborto, que é assassinato. Que as mulheres dizem o seguinte: mas o corpo é meu e eu tenho direito. Se partindo desse princípio, o corpo é seu, então você tem direito de fazer dele o que você quiser. Mas o corpo que está dentro de você não é seu. Se cada um é dono do seu corpo, então a criança que foi gerada, seja ela apenas um zigoto, mas ela já tem direito sobre o corpo. Então você não pode tirar o direito dela. Ela tem direito de nascer ou não. Você não pode interromper. Então vamos partir desse princípio. Você tem direito sobre o seu corpo? Correto? Certo. Então, se você tem direito sobre o seu corpo de cometer aborto, você tem que tirar essa criança do seu corpo sem matá-la. E a única maneira de tirar essa criança do seu corpo sem matá-la é através do nascimento. É deixando-a nascer. Porque ela também tem direito sobre o seu corpo. Então você não tem direito de matar alguém que não é parte de você. Porque criança não é como unha, que é parte da gente, que cresce. Criança é outro ser. Bebê é outro ser, que tem direito à vida. Né? Usam os argumentos e acham que os argumentos são por si só argumentos que acabam a controvérsia. O corpo é seu. Admitamos que o corpo é seu, você faz dele o que você quiser. Sim, você faz do seu corpo, mas o bebê não é seu corpo. O bebê está ligado a você por uma placenta, mas ele não é seu corpo. Ele é um corpo estranho. É por isso que as defesas do nosso organismo querem destruir o bebê. Por quê? Porque o bebê é um corpo estranho. E sendo ele um corpo estranho, você não pode decidir por ele. Você não pode resolver abortar. Mas, como não teme a Deus, mata o indefeso. Pratica maior covardia e crueldade contra quem não pode se defender. Aí depois nós temos leis que protegem, olha a incoerência, os incapazes.
Lei que protege o incapaz. E por que não cria uma lei? Porque mais incapaz do que alguém que ainda está dentro de um útero. Mas não, querem criar leis do aborto. Mas meu assunto hoje não é esse. Outro dia a gente vai tratar disso. Então o que acontece? O homem agora quebra a lei de Deus. E aí? E aí a graça de Deus vem. E o próprio Moisés diz: Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. E há de ser que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. Então Deus usa o próprio Moisés para trazer a mensagem de esperança, a mensagem do Evangelho. A primeira pessoa foi Deus. Deus disse: eu vou trazer o descendente da mulher. E Moisés diz que Deus prometeu lá. Ele continua prometendo através de mim. Ele vai levantar do meio de vocês um profeta semelhante a mim. E esta profecia vai se cumprir em Jesus. Então, por todo o Antigo Testamento, nós vamos ver os homens quebrando a lei. Os homens desonrando a Deus, cometendo adultério espiritual com os ídolos pagãos, e os homens cometendo a maldade com o seu próximo. E os homens passando como um rolo compressor por cima do seu próximo. E há texto nos livros dos profetas menores que eu amo, que diz o seguinte: os comerciantes da época, as festas na época duravam uma semana. Tinham 3 festas grandes: a festa da Páscoa, o Pessa, a festa do Pentecostes, ou Sucote, a festa das semanas, e a festa dos tabernáculos. Nestas festas, todo homem devia sair de qualquer país onde tivesse e subir a Jerusalém. Ele era obrigado a estas 3 grandes festas de Israel. Então, o que acontece? É que o povo agora, eles começam agora, estas festas não são mais agora festas onde se vai adorar. E aí agora a lei está sendo desobedecida e a religião vira algo mecânico. E aí o que acontece? O profeta menor por causa do livro que ele escreveu, Amós, Miqueias, Oséias, esses profetas pré-exílio, principalmente Amós, vai dizer o seguinte, que os homens, os comerciantes, estavam loucos que passassem, porque aquelas festas duravam uma semana, e eles estavam loucos para que a festa terminasse, para que pudessem abrir os comércios. Você já ouviu isso em algum lugar? Para que pudessem vender, diminuindo o peso. Porque Deus diz: não terás 2 pesos e 2 medidas, porque eles eram assim, eles tinham um peso para comprar e um peso para vender. Então, quando você ia lá vender coisas a eles, eles tinham um peso pequeno. E aí eles compravam os seus objetos, a sua mercadoria, por um preço irrisório. Mas quando eles iam vender, o peso já era outro. Um peso maior. A mesma mercadoria, 2 pesos e 2 medidas. Eles tinham uma medida
maior para comprar, e aí eles diminuíam aquela medida quando era na hora de vender. E muitos deles chegavam com uma medida enorme, mas colocavam um forro falso, aí ficava só o meio, e aí Deus diz, não terás 2 pesos e 2 medidas. Era a desonestidade. Então, o profeta diz, obtendo lucros absurdos e deixando o pobre na miséria. E vocês não têm pena nem daquele que não tem dinheiro para comprar um par de sandálias. Ou seja, era pecado contra Deus, pecado contra os homens. E se eu ficar aqui ilustrando, nós vamos entrar à noite. Então agora só resta uma esperança, a graça. Esta graça que foi manifestada lá no Éden, com a promessa do descendente da mulher, e que agora é renovada por Moisés. Moisés. Então o que a lei faz? A lei é como um aparelho para diagnosticar. E a lei diz, todos vocês estão debaixo de condenação. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este é o veredito da lei. A única coisa que a lei pode dizer, a lei não pode dizer vocês são bonzinhos. A lei não pode dizer vocês erraram aqui, acertaram acolá, tem mais acerto do que... A lei só pode dizer os nossos erros. A lei foi feita para diagnosticar onde nós falhamos. E qual a condenação para isso. Se você pegar qualquer código de lei, você vai ver que tem as infrações e tem as penalidades para cada infração, porque cada infração equivale a uma penalidade. Infração maior, penalidade maior, infração menor, penalidade menor. Certo? Então agora todo mundo está debaixo de condenação. Mas aí vem a graça de novo. Deus promete de levantar um profeta semelhante a Moisés. E aí o povo que está agora destituído da graça. O povo que quebrou a aliança, o povo que se encontra debaixo de maldição, o povo que é levado para o cativeiro. Deus traz esse povo do cativeiro. E aí os profetas vêm, e aí Malaquias vai dizer, e virá a voz o anjo da aliança. E ele vai dizer lá no último capítulo, virá o Senhor em quem vós esperais. E ele diz, trazendo salvação nas suas asas. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ali é uma dose de graça. É uma graça que renova os corações, é uma graça. Aí Isaías diz, ele foi brotando de uma terra seca. Não tinha parecida em formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E aquilo foi começando a gerar esperança em um povo debaixo de condenação. E agora mas o povo ainda é teimoso, ele ainda tenta se justificar por meio da lei. E quanto mais tentam, mais condenados ficam. E aí vem a época da graça. Quando Jesus nasce, os anjos saltam no céu. E os anjos celebram, e os anjos cantam, e os anjos adoram, e os anjos dizem glória a Deus nas alturas, paz na terra. Nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador. Se você quer imitar anjo, se você gosta de anjo, então saiba que anjo se alegra na presença de Jesus Cristo. Eles diziam glória a Deus nas alturas,
paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Eis que na cidade de Belém vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles não buscam glória para si, eles estão festejando a graça de Deus que entra, que adentra a história e que vem agora para trazer perdão a quem está debaixo de condenação e que vem agora abrir e oportunizar que você e eu possamos nos chegar para Deus. E aí Jesus vem e ele cumpre a santa lei de Deus. E aí Paulo, no texto que nós lemos, faz um contraste. Ele diz, por um homem entrou o pecado no mundo, o outro veio e tirou o pecado no mundo. Ele diz, pela desobediência de Adão nós fomos condenados, pela obediência de Jesus Cristo nós somos justificados. Ele diz, por um homem veio a morte, pelo outro veio a vida. Então nós temos dois Adãos. O primeiro Adão, porque a palavra Adão no hebraico quer dizer humano, ser humano. Depois tornou-se o nome. E nós temos o segundo ser humano tremendo, maravilhoso, que é meu Senhor, meu amo, Jesus Cristo. Então nós já vimos que sempre a graça vem mediante o Evangelho. E aí Jesus começa a desfazer. Jesus começa agora a curar as pessoas. Jesus começa a redimir. Jesus começa agora a libertar da condenação, dos efeitos destruidores da lei santa. E aí os leprosos são purificados, os possessos são libertados, os mortos são ressuscitados, os famintos são saciados, os excluídos, como a mulher samaritana e a mulher do fluxo de sangue, são incluídos, e aquela mulher de Tiro e de Sidom, a mulher Ciro-fenícia. E aí Jesus começa a dizer aos mortos, venham, e ele começa a mostrar que ele é aquele descendente da mulher que veio pôr o inferno em terror, pôr o inferno em pânico, porque o diabo sabe que aquele é o prometido por Deus, porque no inferno não existe ateu, porque aquele que Deus disse, ele esmagará a tua cabeça. E o diabo sabe que a hora dele está chegando. Mas Jesus ainda tem que cumprir. Porque ele ressuscita uma pessoa, ela morre de novo. Ele liberta uma pessoa e ele diz, olha, cuidado, porque o demônio pode sair e voltar a trazer 7, fazer 8. Ele dá de comer às pessoas, mas a fome vem de novo. Então, ele precisa solucionar agora o problema na raiz, porque o problema é a condenação da lei e a ruptura entre nós e Deus. E o que ele faz? Ele assume a minha culpa e a sua culpa e ele morre no Calvário. E lá no Calvário, Jesus recebe a justa punição da lei. A Bíblia diz que ele se fez maldito, porque o judeu tinha por maldito na lei todo aquele que eles achassem que era blasfemo.
E a Bíblia diz que Jesus se fez maldito para que a bênção prometida a Abraão, de que nele, o descendente dele, abençoaria todas as famílias da terra. Porque Deus não é o Deus do judeu apenas. Deus é o Deus da Europa, da África, da Oceania, da Ásia, da América. Deus é o Deus do universo. E aí Jesus morre na cruz, e em morrendo na cruz, o seu sacrifício é revertido para neutralizar a condenação da lei. Aí Paulo chega e descobre isso, e ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a minha dívida foi paga. Porque a minha culpa ele levou sobre si. Porque lá no Calvário nós temos a lei de Deus dizendo: todo ser humano é transgressor, é digno de morte e tem que morrer, porque Deus é justo. E do outro lado tem a graça de Deus dizendo: lei, você está inteiramente certa. O ímpio tem que morrer, mas o ímpio não pode morrer, porque se morrer será condenado. Então Deus oferece o seu Filho justo para cumprir a justa exigência da lei. A alma que pecar, essa morrerá. E Jesus, sendo justo, morre pelos injustos. E aí lei e graça se completam. A Bíblia ali diz lá no Salmo: a justiça e a paz se beijaram. Agora em Jesus Cristo, a lei é cumprida, sua exigência satisfeita. O inocente morre no lugar do pecador. E Deus agora pode oferecer a mim e a você perdão. E nós somos salvos pela graça e não de graça. De graça se Deus não tivesse feito nada. Pela graça é por meio de Jesus Cristo. Então nós vimos que a lei vem antes, alguém vem e quebra essa lei. E aí Deus, pela graça, dá uma boa notícia chamada Evangelho. E essa boa notícia é que o Messias virá. E ele veio. E os do Velho Testamento acreditavam que ele vinha e morriam nessa fé, por isso foram salvos. E nós acreditamos que ele veio, por isso somos salvos. E hoje Jesus convida cada pessoa a descobrir assim: a santa lei de Deus me condena. Eu já a quebrei. Eu já fui contra Deus, eu já fui contra o homem. Eu já fiz coisas contra Deus, já fiz coisas contra o homem. Mas Jesus Cristo veio, tomou o meu lugar e o teu, para que você tenha perdão. Para que eu tenha perdão. Então aquilo que a lei não faz, que é perdoar, a graça faz. Porque a lei foi cumprida em Jesus Cristo. A justa exigência da lei foi paga. E Paulo diz que Deus agora é justo, porque não passou a mão na nossa cabeça, pagou o preço. E justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então hoje você pode clamar e pedir a Deus que salve você. Mas para que você seja salvo é necessário reconhecer-se perdido. Aí é a função da lei. Paulo diz: porque o fim da lei, o telos, o fim da lei é Cristo. Ele diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O aio era um escravo que levava crianças para a escola. Quando a criança aprendia, não havia mais necessidade daquele escravo.
A lei cumpre seu papel quando ela diz: você está debaixo de condenação e eu não posso fazer nada por você se não acusá-lo. A graça diz: Jesus Cristo morreu no seu lugar. Arrependa-se e creia. Você que não é cristão, que a graça atinja seu coração. Você que é cristão, mas é um cristão que não compreende o que é lei nem o que é graça, que ainda está tentando criar suas leis, que ainda está servindo numa igreja, numa comunidade que tenta ir ao céu por meio da lei, que ainda não descobriu que a lei dá o diagnóstico, mas não dá o remédio, que ela aponta a doença, mas não cura, que ela condena e não salva, que a função da lei é de condenar e a função da graça em Cristo é salvar. Então hoje, pela graça, Deus quer alcançar seu coração e o meu pedido a Deus nesta hora é que a graça de Deus atinja o seu coração e que você que é cristão possa responder a esta graça, dizendo: Senhor, eu estava debaixo de condenação sem poder sair. Tua graça me alcançou e eu vou viver para te agradecer. Porque nós não fazemos as coisas para alcançar o céu. Nós fazemos as coisas por gratidão. Que Deus nos abençoe. Este sermão vai ficar gravado no meu canal no YouTube. E eu peço a você mais uma vez que vá lá. Que se você ainda não é inscrito, se inscreva. Assista de novo, repasse. Deixe seu comentário. E clique no like. E também vai ficar na minha página, Comunidade Bíblica Online. Mas se você tentar entrar, como muitos estão dizendo, que tentaram entrar e não conseguiram, Comunidade Bíblica Online, você tem que botar Shalom. Eu queria pedir para o Ian botar aí Shalom, assim, SH1L2M, para que você saiba. Então esse é o código para entrar, Shalom. Comunidade Bíblica Online, aí tem Shalom, porque eles pedem um código. Então quando você bota tudo, Comunidade Bíblica Online, aí tem assim Shalom, SH1, no lugar das vogais eu botei números, L2M, aí você entra, aí vai ter a página lá. Então eu queria pedir ao Ian, ao irmão, que colocasse aí Shalom. Ian, coloque aí Shalom, por favor. SH1L2M. Então você vai lá na página e você clica lá em cima, tem assim, curtir, seguir, compartilhar, curta e faça uma avaliação, diga como estas mensagens têm chegado ao seu coração. Algumas pessoas já fizeram a avaliação e outras ainda estão por fazer, e tudo isso que você faz nos ajuda a levar este evangelho que está ultrapassando as fronteiras. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amo vocês. Que Deus dê uma semana de bênção, uma semana de vitória e uma noite de saúde. Que Deus os abençoe. E tenho certeza que o nome de vocês estará nas minhas orações todos os dias. E rogo as vossas orações. Aí, o Gilberto, que é o nome lindo, ele colocou aí Shalom. O Ian colocou tudo em maiúscula, não ter perigo. Então você bota Comunidade Bíblica, aí na frente você coloca Shalom, assim, com letras e números. Aí você vai direto. Quando você abre o Google e no seu celular você digita Comunidade Bíblica Online, Shalom assim,
Aí vai aparecer 2 comunidades. Pode clicar em qualquer uma que vai direto para a página. Aí lá, desça nessa página, veja que tem oração, que tem muita coisa boa para você. Que Deus abençoe, porque eu sou alguém empolgado. Se eu não tiver aqui, se Deus não me dissesse, Gilberto, está na hora de parar, eu vou até de madrugada. Então eu espero que você seja abençoado e tenha uma semana. Deixa aí teu comentário. Vai lá na página, segue. E depois você pode rever quantas vezes quiser esta mensagem. Eu espero que ela tenha te abençoado. E você que não é crente, invoque o Senhor hoje. Peça perdão dos seus pecados. Peça que Ele salve a sua alma por sua graça. Eu espero que a graça dele tenha o atingido de forma tremenda. E que você possa perceber que hoje você pode, aí na sua casa, no seu apartamento, onde você estiver, não importa onde você esteja. Talvez você esteja num lugar horrível, talvez você esteja num lugar cercado de espíritos, de deuses. Mas invoque o Deus vivo e Ele vai te libertar. E Ele vai salvar e perdoar. Deus abençoe, uma boa semana. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.